Oi, gente, mais um vídeo aqui no canal de bolsa, tá? Como a última bolsa, eu não vou deixar molde em PDF, porque é bem simples de fazer esse molde, gente. Então, é basicamente a base da bolsa, é só essa daí, que eu tô usando a folha 4, dobrada ao meio. Vou fazer a medida de altura de 19 centímetros por 10,5 de largura. Lembrando que tá dobrado, então, totalizando 21 centímetros e meio. Aliás, 21 centímetros, tá? Perdão. Gente, é bem simples, né? Como eu mostrei aí, ó. Aí lá eu marquei onde dava os 10 centímetros e meio. E vou descer e fazer a marcação ali naqueles 10 centímetros de 10 centímetros também, tá? Vou fazer um risco ali pra mim poder saber onde eu vou começar a curvar. Como aí a mão livre mesmo, eu vou fazer esse contorno que eu tô mostrando aí com lápis simples, gente. Não usei outra régua nem nada, apenas com a mão. E ficará assim. Se você quiser fazer um pouco mais arredondado ou bem quadradinho, você pode estar fazendo ela também quadradinha. E vou cortar ela 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no TNT. No meu caso, eu cortei em 2 vezes no TNT, mas você pode estar cortando em algum tecido estruturador, tá? Que é usado em confecções de bolsa. Mas como a minha intenção era trazer um vídeo de bolsinha de uma forma bem simples e que talvez você consiga reproduzir na sua casa com materiais que você tenha, então você pode estar usando o tecido que você quiser para ser o seu tecido principal e de forro também, tá, gente? Então é bem simples. Você vai cortar deixando margem ali de 1 centímetro em toda a volta, tá? Tanto no tecido principal quanto no tecido de estruturação. O que é que eu vou dizer para vocês agora? Se vocês quiserem fazer essa estruturação, como eu fiz na bolsa anterior com o tecido jeans, você pode, tá? E daí você pode usar qualquer outro tecido fino para fazer um forro e ficar um acabamento mais bonito, se você quiser. Se não, também assim dá certo e ficou bem bonitinho. Dentro também ficou bem bonitinho, não ficou precisando de forro, não. Essa tira que eu tô mostrando aí é o total dessa volta que dá aí, ó, onde eu estou apontando, em toda a volta aí, só que você vai cortar também passando 2 centímetros, pelo menos 2,5 centímetros em cada lado a mais, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar para fazer, porque aquela primeira tira lá é o fundo e laterais da bolsa em um só. Essa bolsinha não tem nenhum tipo de aviamento. O que é aviamento? Zíper, não tem botões, não tem velcro, não tem nada disso para fechamento, tá? Essa segunda tira que eu estou mostrando aí será a minha alça. A alça mais longa, aquela alça de lado, que você pode fazer, botar ela na atravessada assim, né? Como tem, a maioria das pessoas tem uma bolsinha assim, se você quiser. Então é bem opcional o comprimento dela para você, tá? Nem vou passar medidas porque nem precisa. Essa segunda alcinha aí que eu mostrei, essa segunda tirinha, e a largura também é opcional ali, dependendo do que você tá querendo, mais fina ou mais grossa, a largura no final você que escolhe. Essa tirinha aí também eu cortei uma tirinha fina e vou usar ela para fazer o acabamento que vai dar regulagem na minha bolsa, tá? Que é o que vai fechar e abrir a minha bolsa, essa tirinha aí. Para costurar a alça, comecei pela alça aí, né? Eu dobrei ao meio, daí eu abri, peguei um dos lados, aí eu coloquei o alfinete, limitando aí onde fica o meu meio. Vou passar ali um pouquinho do meio quando eu faço a primeira dobra. Aí a segunda dobra, eu dobro mais ou menos meio centímetro e sobreponho em cima daquela, passando um pouquinho do alfinete ali para fazer o acabamento. Dobrei esse meio centímetrozinho apenas para não ficar vendo onde fica o tecido, o corte do tecido, tá? E ficar um acabamentozinho mais bonitinho, certo? Costurei na máquina no ponto reto 4, tá? Na tensão 3,5, 4, não passe disso. Na minha máquina deu super certo nessa maquinazinha. Então, uma coisa que eu vou falar também, gente, enquanto eu tô costurando aí, essa máquina, ela não é potente assim como outras que tem aí doméstica, tá? Ela é bem pequena, mas assim, eu costuro quase de tudo, gente, nela. Já costurei praticamente de tudo. Já fiz bolsinha, como vocês estão vendo aí, gravada aqui pro canal. Essas são as primeiras bolsinhas, mas eu já fiz outras, tá? Para mim mesmo, de tecido.
Então a questão é você usar a linha, usei linha comum mesmo, linha 100% poliéster. Eu usei a agulha para costurar a bolsinha, você precisa usar uma agulha maior. No meu caso, eu usei a número 18. Se você não encontrar, pode ser a 16. E fui costurando com todo um cuidado, gente, tá? Eu acho que o segredo é esse. Acredito que o segredo é esse. Você saber costurar com cuidado. Se você viu que tá querendo entortar a agulha um pouquinho, levanta a agulha um pouquinho, aí começa a costurar de novo, que dá certo. No final dá tudo certo, tá? Para costurar essa tirinha aí, eu vou dobrar ela de um modo que deixe ela o mais fina possível para mim, tá? No final ela ficou por volta próxima a 1 cm, né? Depois que eu fiz as dobras e as costuras. Eu poderia ter deixado um pouco mais fina, mas essa aí deu certo mesmo assim, tá? Que vai ser a tirinha que vai fazer a regulagem de abrir e fechar a bolsinha. E ficou dessa forma. Esse tecido é um tecido plástico, um tecido sintético, meio impermeável ele, tá? Ele é bem bom porque ele não molha fácil, né? Ele, se bater água, tiver na chuva e bater água, ele vai escorrer fácil, não vai filtrar para dentro. Agora eu vou costurar esse TNT nessas partes aí, as duas partes. Eu vou fazer a costura, vou costurar onde eu estou apontando aí, vou abrir, tá costurando do lado ali, tá? Do lado certo, costura ali no lado certo e viro pro avesso e faço um pesponto, o primeiro pesponto, e depois faço outro para deixar o tecido bem para baixo, para não ficar aparecendo pelo lado de fora, tá? Nas duas partes eu vou fazer isso. E depois vou costurar em toda a volta, unindo o TNT no tecido principal aí, certo? Do jeito que vocês estão vendo. Gente, outra coisa, se você quiser fazer essa bolsinha no tricoline, vai ficar muito lindo, porque o tricoline ele é muito usado em confecção de bolsas artesanais, assim, não sei se vocês já viram, mas acredito que sim. Então tem uma variedade enorme de estampas, de cores, então dá para fazer praticamente tudo com o tricoline em questões de bolsa. Então acho que vai ficar bem bonito. Se você tiver algum tecido em sua casa que seja tricoline, vai ficar muito lindo, tá? E é bom também para acabamento. Aí ficou pronto. Para fazer a parte do fundo, gente, infelizmente eu esqueci do TNT, de unir o TNT nessa parte do fundo aí e das laterais da bolsa. Não sei o que passou pela minha cabeça, mas simplesmente eu não lembrei. Mas se vocês não quiserem também, deu certo do jeito que eu fiz. Marquei um meio ali, aí eu dobrei dessa forma aí e dessa outra forma aí os dois lados, e vou passar uma costura aí bem quase centralizando aí, né, dos dois lados, para unir e deixar ela com uma estrutura mais firme aí, tá? Eu acredito que se eu tivesse costurado o TNT antes, tinha ficado ainda mais firme, mas mesmo não tendo costurado, ficou bom, ficou bem bonitinha e ficou bem firme, gente. E no ponto reto, eu costurei toda no ponto reto da máquina, no ponto número 4, tá? Com a agulha 18. A importância da agulha para fazer isso aí, mesmo que seja na máquina pequena, é muito grande, porque a agulha é mais potente, ela é mais resistente e ela aguenta costurar, própria para costurar tecidos mais pesados assim, tá? Dá a impressão que esse tecido é fino, mas na hora de costurar é basicamente um plástico, então você precisa ter uma agulha um pouco mais firme, mais forte, certo? Gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo, assim como o outro. Eu recebi um comentário lindo de uma pessoa que eu amei, fiquei muito feliz. E espero ajudar muito vocês a produzir algo bonito para vocês usarem, incentivar vocês a costurar coisas lindas de uma forma bem simples. Fico muito feliz por cada inscrito que está aparecendo aqui no canal, tá? Cada comentário me deixa muito feliz e respondo com todo o amor que eu tenho no momento, tá? Bom, gente, ó, para costurar o fundo, se você quiser fazer várias costurinhas e como na última bolsa que eu mostrei, para fazer como acabamento, você pode, né? Eu acredito que até vai deixar mais uma estruturada, assim, mais firme, né? Que a costura vai firmando mais e mais. Mas se não quiser também não precisa, tá? Essa bolsa é bem simples mesmo, gente. O vídeo um pouquinho mais longo, porque eu quis mostrar os detalhes de costura também, para vocês verem que eu tô costurando realmente nessa máquina, todinha nessa máquina.
tá? E vocês, não importa a máquina que vocês tenham, se não tiver cuidado, vocês não conseguem fazer nada. Então, independente da sua máquina, vocês costuram com cuidado, zele bem da máquina, entendeu? Use agulhas corretas, ponto correto, que mesmo que você não saiba, vai prestando atenção que você aprende e logo você desenvolve seu próprio método de costurar as suas roupas, suas peças, seja lá o que for. Tá? É assim, os cursos que eu fiz, eu sempre aprendi isso. Não importa o curso que você faça, contanto que você se adapte à costura do seu jeitinho, que vai dar sempre certo no final, tá? Para costurar a parte da bolsa, na parte dali da lateral, eu peguei lá a minha bolsa, as duas partes da bolsa, fiz um piquezinho lá no meio. Ali na parte que eu vou costurar do fundo, eu fiz uma marcação, não fiz um piquezinho porque eu não queria estragar ali. Mas eu fiz a marcaçãozinha e vou posicionar esse piquezinho bem naquela marcaçãozinha central. E vou fazer uma costura em toda a volta, tá? Pegando os cantos ali arredondados. Se ficar, mas ficou muito arredondado, não tá dando certo, a dobra tão perfeita arredondada, não tem problema. Você faz o máximo que der aí nesse caso aí, que no final vai dar tudo certo, tá, gente? Olha, você vai posicionando dessa forma que eu estou mostrando. Se quiser, já pode alinhavar. Se você acha que vai facilitar na hora de costurar, alinhavar, você pode, tá? Uma coisa, gente, era pra mim ter feito, depois que eu costurei em toda a volta, era pra mim ter feito logo o pesponto, antes de costurar a outra parte. Mas acabou que eu não fiz. Então, mais pro fim desse vídeo, vocês vão ver que eu tô fazendo, vou fazer, depois que eu fiz toda a bolsa, que eu vou fazer um pesponto pra deixar ela mais firme na hora de dobrar, ela não ficar puxando, a costura não ficar puxando, tá? Ela ficar bem assentada. Vou dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor como eu estou posicionando a costura, a parte arredondada na bolsa. Vai costurando devagar, gente. Aparece aí como se eu estivesse costurando rápido, mas não estou costurando muito devagar. Minha costura aí tá saindo muito devagar, mas é porque realmente precisa você ter costurar com cuidado, tá? Vai costurando devagarzinho que dá certo. Gente, se inscreve no canal, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Assim o YouTube vai entender que você tá gostando do conteúdo e vai sempre te avisar que quando tiver vídeos novos aqui no canal, tá? Comenta o que você achou, deixa qualquer comentário que vocês queiram que eu vou estar respondendo, certo? Ó, gente, vai posicionando dessa forma aí, deixando com margem de 1 centímetro, tá? Vocês lembram que vocês deixaram a margem ali, então você vai costurando com a margem de 1 centímetro ali. Como tem a primeira costura lá do TNT no tecido, você costura a primeira costura unindo essas duas partes um pouco mais para fora, para quando você for fazer essa costura aí, você poder ter a sua margem livre e não ficar errada a costura, tá? Olha, fica dessa forma aí. Você desvirar, agora você vou costurar o outro lado. Preferi costurar dessa forma do meio, voltando para o início lá, porque assim facilita mais e fica um acabamento melhor. Eu prefiro assim, tem coisas que eu prefiro uma melhor forma. Você vê qual é a melhor maneira de você costurar que facilite para você, que esse é o jeito certo, é a melhor maneira que você acha que facilita para você, tá? Para fazer outra parte, vamos fazer dessa forma aí. Olha, gente, essa parte você vou conseguir gravar. Vai costurar esse outro lado. Aquela primeira bolsinha você vai posicionar dessa mesma forma aí. É basicamente isso. Mesmo que lá tenha o zíper, tá? Mas você vai posicionar dessa mesma forma aí, ó. Marca o meio, aí também, e posiciona aquela segunda parte ali, porque não tem bolsa, não tem nada nessa daí. É tipo uma bolsa saquinho, acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse tipo de bolsa. E alfineta e costura tudo, tá? Bem simples, eu acredito eu que eu estou tentando trazer de uma forma mais simples possível aqui pro canal. Depois que costura as duas pontas, dois lados, frente e costas, né? Você vai desvirar ela, vai ficar assim, ó, gente, já tá muito lindinha, muito com carinha de bolsinha mesmo. Vai ficar dessa forma aí, tá vendo a lateral? Essa largura aí da lateral e do fundo é bem opcional, de acordo com o que você quer, tá?
Dependendo do tamanho também você quer, se você quer maior você faz, se você quer menor você faz, é muito opcional. Aí eu tô apontando onde você fará o pesponto. Aí eu já fiz de um lado para dar uma adiantada, tá? O pesponto é isso aí. Para quando você virar a bolsa, você tem que ver que a parte lá de dentro da bolsa costura pelo lado de fora. O pesponto é uma costura que você faz pelo lado certo da peça, né? Independente de qual peça, o pesponto é isso. Aí é um acabamento. Aí, ó, você tem que essa parte do fundo ali tem que estar do mesmo lado onde vai pegar o pesponto unindo a bolsa, para ela não ficar levantando, tá? Tentei gravar dessa forma aqui para vocês conseguirem ver, mas estava muito difícil. Eu tava com a câmera na minha perna tentando gravar, gente. Olha isso. Então, se ficar um pouquinho tremido, vocês não achem ruim, por favor. E espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo aí nesse momento. Ó, o pesponto é isso aí, ó. Eu também quis mostrar dessa forma como eu costurei, para vocês verem que também dá certo, tá? Você vai com calma, vai puxando ali direitinho, vai dando certo até o final. Mesmo que você, como eu, se você esquecer de fazer logo o pesponto antes de fechar totalmente, pelo menos de um lado, no meu caso eu fiz o pesponto depois que eu fechei toda a bolsa. Então dá certo, ó, e vai ficar assim, olha como ficou. Eu achei que ficou muito lindinha essa bolsa, por mais simples que ela seja. Tá vendo? O TNT já ficou com acabamento até mais bonito. E fica dessa forma aí. Aí essa parte aí que eu tô mostrando é o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer marcações de 4 em 4 centímetros. Você pode fazer até menos ou mais, dependendo do tamanho, como eu falei. Pra quê? Porque eu vou fazer umas marcações que é onde eu vou fazer furos. Se você tiver aquele furador de papel que deixa o círculo perfeitamente, né, em tecido, papel, se você tiver, você faz com ele. Mas se não, pode fazer com a tesoura assim como eu fiz, tá? Eu fiz e deu super certo e não desfiou. Esse tecido pelo menos não desfiou. Se você vai fazendo tricoline ou no cetim, acredito eu que precisa de um acabamento, porque esses tecidos desfiam. Então, para não ficar puxando, desfiando, é melhor fazer um acabamentozinho. Mas no meu caso aqui não precisou, porque esse tecido que eu estou usando não desfia, tá? Aí eu tô mostrando, tô fazendo as marcações. Fiz umas marcações bem no pezinho no final das costuras e nas laterais, porque faça essas marcações, pelo menos se você for fazer com tirinhas assim como eu. Pra quê? Pra poder fazer uns cortezinhos, por onde eu vou fazer o caminho daquela tirinha que eu vou fazer, que eu vou regular a bolsa, que eu vou usar para regular a bolsa, abrir e fechar ela, tá? Aí eu dobrei dessa forma aí. Eu medi mais ou menos ali, ficou a largura mais ou menos, cada furinho desse eu fiz só um piquezinho ali com a tesoura, ficou mais ou menos 1 centímetro, exatamente a largura da tirinha, tá? Uma tirinha achatada, não ficou uma tirinha assim roliçazinha, então precisei que ficasse achatadozinho. Fui dobrando dessa forma aí, fazendo os piquezinhos. Faz isso com muito cuidado com a tesoura, tá? Pra não ficar, você acabar cortando demais e dá erro aí na sua bolsinha. Apesar que se você fizer a primeira vez e você não conseguiu finalizar do jeito que você quer e der um erro, não desista, vai lá e faz novamente, porque é assim que a gente aprende, mesmo errando, a gente continua aprendendo ali, tá, gente? Então não desiste de cara da primeira vez que você errar. Se for assim, você não consegue nada. Isso serve pra vida mesmo, experiência própria, tá? As alças eu vou costurar como? Eu costurei de um modo bem simples, gente. Eu dobrei ali, como ficou bem larguinha a lateral. Olha como eu fiz, eu dobrei pra dentro um pouquinho ali, tá? Pra não ficar aparecendo. Posicionei essa alça aí bem assim na lateral, assim, bem no meio. E costurei, tá vendo como eu fiz? Ela ficou meio fechando ali embaixo, mas quando você posiciona no ombro, não dá pra perceber nada disso. Costurei. Deu um pouquinho de trabalho para costurar na máquina. Se você quiser fazer isso aí à mão, se tiver uma máquina pequena assim como a minha, você faz, se você tiver medo de quebrar a agulha e tal. Mas eu fiz na máquina, mas deu um pouquinho de trabalho, fiz com muito cuidado, não fiz retrocesso. Uma coisa, gente, também importante que eu vou falar, fiz essa bolsinha e a outra, mas quando eu estava costurando na máquina, eu não fiz retrocesso.
tá? Nem no início, nem no fim. Por quê? Porque simplesmente a agulha entortava quando eu fazia retrocesso, quando voltava, ela não tinha força suficiente para costurar voltando nesse tecido aí. Então eu fiz a costura bem firme mesmo, mas você pode passar mais de uma vez no mesmo lugar, faz uns 3 pontos, aí você volta com a agulha pro início e passa por cima da mesma costura, que vai servir de retrocesso aí. Vou passar a tirinha dessa forma aí, como vocês estão vendo no vídeo. Eu não lembro exatamente quantos furinhos eu fiz na frente e atrás ali, tá? Como vocês viram. E vou passar por todos esses pontinhos que a gente fez aí. Você passa aí no seu, ou uma dica, se você quiser usar fita de cetim nesse acabamento aí, você pode, tá? Apesar que a ideia era fazer sem nenhum tipo de aviamento, mas se você diz, mas eu quero fazer, então você vai lá e faz. Tem tirinhas em lojinha, em armarinhos, tem tirinhas que também é roliça, que é muito bonitinha, que dá pra fazer esse tipo de acabamento, tá? E usa sua criatividade e imaginação aí do que você quer. Se você quiser fazer um bolso, você faz. Se não, pode fazer de tecido de cetim, pode fazer de tecido tricoline, pode fazer de jeans. Se você, eu não tenho tecido, não tô podendo comprar tecido, então pode fazer o que? Se tiver retalhos de pernas de calça, de short, seja o que for, você também consegue, porque esse tipo de bolsa dá pra fazer com qualquer tecido, gente. E o vídeo tá um pouquinho longo, esses últimos vídeos, mas é porque eu gosto de mostrar detalhadamente o processo que eu fiz, entendeu? É por isso que meus vídeos se tornam mais longos. Eu sei que tem horas que dá uma chatice, mas esse é o ponto dos meus vídeos, por isso que são um pouco mais longos, porque eu gosto de mostrar os detalhes, o máximo de detalhes possível na costura, gente, porque às vezes ficar pulando muito o vídeo, você acaba perdendo até uma dica interessante por conta de ficar pulando os vídeos, tá? Olha, ficou dessa forma. Fiz a selagem aí só para não ter risco nenhum de desfiar com o isqueiro mesmo, mas se você não quiser não precisa, eu fiz só, mas no meu caso eu resolvi fazer, porque eu gosto de prevenir, vamos dizer assim. E cortei o excessozinho de linha e a bolsinha está pronta, gente. Espero muito que vocês gostem. O vídeo de hoje é esse. Vou trazer mais vídeos de bolsas sim, quero trazer vídeos de bolsas com molde em PDF para vocês, tá? E eu vou tentar facilitar. Eu quis trazer esse mostrando os moldes fazendo para vocês conseguirem fazer, caso não desse para imprimir. Então, por isso que eu trouxe com os moldes mostrando aqui. Espero muito que vocês gostem. Curta, comenta o vídeo bastante. E é isso, o vídeo de hoje é esse. Até o próximo. Tchau.